Você não precisa ser programador para criar apps ou sites. Hoje a gente vai te ensinar 3 ferramentas que podem facilitar tanto o seu negócio quanto a sua rotina no seu trabalho. Oi pessoal, eu sou a Carol aqui do Domini Academy e hoje a gente vai estudar 3 ferramentas que podem ajudar muito no seu negócio ou na sua rotina de trabalho. Se você trabalha com processos, com projetos, você pode usar essas ferramentas para te auxiliarem no dia a dia de trabalho também. Então bora lá? Hoje a gente vai falar de 3 ferramentas principais, sendo elas a Lovable, que é um site onde você pode criar vários apps, produtos, sistemas completos através da IA e que te ajudam e auxiliam tanto no negócio quanto na rotina. O segundo vai ser o Canva, onde estamos olhando a tela agora, mas o Canva, além de criar designs, também traz uma opção de criar sites e aplicações bem interessantes que podem te ajudar no dia a dia. E o terceiro vai ser o Base44. O Base44 é bem parecido com o Lovable, mas tem uma proposta e algumas ferramentas diferentes que também podem ser interessantes para você. E falando um pouquinho aqui agora de cada uma das ferramentas, o que é melhor para cada uma, qual a principal vantagem e qual é a principal limitação delas, falando no Lovable, ele pode criar aplicativos e sites completos sem ideia de precisar programar. Então, tudo que você precisa saber é pedir com a IA, com as palavras exatas, o que você precisa e saber detalhar aquilo que você quer dela. E aí o Lovable vai criar tudo para você. Óbvio, não é tão simples, sempre precisa de ajustes, mas é uma ferramenta super completa e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Qual a principal vantagem do Lovable? Ele transforma uma ideia ou um app em coisa simples. Então parece ser uma forma simples de montar um aplicativo, se você precisa, de repente, de um sistema de controle de clientes. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de apps que você pode criar, mas você pode criar sistemas completos, talvez um controle financeiro para a família, ou até um aplicativo de clima, programação de viagens, enfim. São inúmeras as possibilidades que você tem de criar com o Lovable. E essa é uma das principais vantagens dele, porque ele transforma tudo em funções que realmente funcionam. Então, você não precisa saber programar para criar algo nele, você consegue apenas pedir a IA para criar algo da forma que você quer. Qual é a principal limitação do Lovable hoje? Ele pode não funcionar bem para sistemas muito complexos, ou que precisam de regras muito específicas, porque afinal é uma IA criando ali um site de aplicação para você, então ela pode ter limitações. Não está aqui, mas uma das outras principais limitações são os créditos. Afinal, se você não tiver um plano pago do Lovable, também fica um pouco limitado. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho da ferramenta para vocês. Então essa aqui é a carinha do Lovable. Quando você abre ele, a primeira coisa que aparece aqui, se você tem uma ideia e pedindo para você digitar o prompt. O prompt nada mais é do que o texto que você vai especificar ali para IA o que você quer. Aí aqui, além dessa parte que você tem para digitar o que você quer ali pro Lovable, você também tem um botãozinho de mais, que aqui você pode colocar arquivos e informações que você acha que podem ser relevantes para a criação do seu site ou aplicativo. Qual o design, se você já tem um design system, que é toda aquela carinha de um app. Então, fontes, cores, qual o estilo. Se você já tem isso também é possível, mas apenas no plano pago. Conectores. O Lovable oferece uma vasta conexão com vários aplicativos. Então, a gente tem desde a nuvem, Shopify, para caso alguém queira criar uma loja, o próprio Google Sheets para armazenar dados, Google Maps para mostrar o mapa. Enfim, são inúmeras as possibilidades de conexão de Lovable e eu acho que isso é uma das principais vantagens dele hoje. Então aqui a gente vai começar com uma ideia para criar no Lovable um aplicativo de gestão de financeiras para casais. Então vou clicar aqui um prompt e você pode aqui tanto digitar como você quiser, mas você também pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, pedir para o ChatGPT. Eu preciso de um prompt para criar uma aplicação de controle financeiro para casais. É óbvio, o ChatGPT vai pensar aqui e vai te trazer um prompt bem completo daquilo que você pediu. Claro, quanto mais detalhes, mais funcionalidades e quanto mais você especificar dentro desse aplicativo, melhor. Aqui ele me deu, então, claro, Carol, ele criou um prompt e aqui ele me trouxe tudo que eu preciso fazer. Então, o que eu vou fazer? Ele tá terminando de escrever ainda, né? Mas eu vou copiar todo o prompt que o ChatGPT criou aqui pra mim e vou colar ele lá no Lovable. Então, eu vou aqui, vou copiar todo o código dele, vou colocar aqui ele no Lovable. E aí, a gente tem uma função aqui que é escolher como que a gente quer que o Lovable continue a criação desse app. Então, a gente pode só diretamente construir ou a gente pode fazer um plano. E aqui ele vai fazer algumas perguntas e investigando a melhor forma de criar esse app. Então, eu vou colocar aqui a versão Plan.
para ele ir pensando e construindo aquilo que a gente quer construir. Boa, aí aqui ele já veio com a primeira pergunta pra gente. Este é um app grande, você quer que eu entregue tudo no primeiro build, a primeira construção do app, ou apenas focando em funcionalidades primárias ali? Como é uma coisa muito complexa, ele pergunta o que a gente quer construir primeiro. Então agora, a gente vai construir primeiro a parte mais simples, que é o MVP, que é o mínimo ali do produto. E aí ele pergunta aqui se a gente quer ativar o Lovable Cloud, que é para ativar a autenticação com o Google, criar um login, que basicamente é a estrutura de login que a gente vai ter para alugar no nosso app. Aí aqui ele nos deu 3 opções de visual. Então, quais as cores principais que a gente queira que tem aqui no app. Então, ele me deu esse verdinho, algum aqui com verde e amarelo, e esse com cinza e azul. Eu vou escolher esse verde e amarelo, por mais que seja muito seleção brasileira, eu acho que ficaria interessante para um aplicativo financeiro. Boa. Aí eu vou enviar todas as perguntas aqui que ele me fez. Então agora, depois que eu respondi algumas das perguntas que ele fez pra mim, ele me retornou aqui esse plano completo do que vai ser construído ali. Então, um app responsível para casais organizarem a vida financeira, qual o idioma, qual a moeda, qual o visual e as funcionalidades que ele vai ter agora no início. Então a gente pode ver aqui, ó, nesse Approve, aprovar o plano, e aí ele vai começar a construir o nosso app. Então aqui, o Lovable agora, ele já criou o nosso app, nós já temos a nossa carinha aqui, plano A2, para casais que querem clareza, a vida financeira do casal organizado juntos. Então ele tem aqui um comece grátis, já tem uma conta, mostra aqui um início ali do que seria o app, fala do que ele é, então receitas e despesas conjuntas, divisão proporcional, meta 2, perfeito. Vocês viram que tá aqui os créditos aqui já acabaram. Mas ele criou ali o nosso MVP do que seria a primeira versão do app. Então a gente vai vir aqui, começar grátis, e aqui ele já mostrou aqui como que a gente cria a nossa conta. Então a gente vem aqui, qual vai ser o meu nome, a gente tem a opção de criar uma conta nova, de fazer um login com o Google. Então eu vou vir aqui, continuar com o Google, vou logar aqui na minha conta, e vamos ver como ficou a primeira carinha do nosso app. Boa. Ele tá mostrando alguns erros aqui, e isso é normal, tá? Como você tá criando uma aplicação no primeiro momento, pode ser que ela encontre alguns erros. Você vai aqui no Try to Fix, e a própria IA vai consertar os erros desse app. Boa. Mas aqui então ele traz um painelzinho, quais são as receitas, despesas e metas, e tem até uma opção de ajustes também. Opa, que ele deu aqui até erro. Boa. Então é isso, ele tá com esse erro, ele não consegue mostrar pra gente muito das aplicações, mas ele criou aqui um MVP, então com algumas das informações já, você consegue fazer o login normal, mas é isso, com limitações, ó. Agora carregou aqui o painel de receita, que posso vir aqui, adicionar uma nova receita, vamos fazer teste, valor R$20, por exemplo. Qual a data? Foi hoje. Quem é o responsável não tem como selecionar, então provavelmente tá com algum erro. Recorrência única, não carrega também as opções, mas você consegue criar. Deu erro, olha só. Mas é isso. Limitações da ferramenta. Mas o que ele criou aqui pra gente nesse primeiro começo? Então ele criou o cadastro e login com senha do Google, criação de casal, convite, painel. E é isso, tem alguns erros, mas ele criou ali o plano inicial pra gente dar uma olhada. E vendo aqui a página inicial, ficou bem legalzinho. Bom, é isso. Vamos mostrando as limitações de cada ferramenta. Acabaram os créditos, mas eu consegui criar ali um MVP da minha aplicação no Lovable. Agora a gente vai falar do Canva e como ele pode ajudar você a melhorar o seu negócio, ou auxiliar na sua rotina, ou até criar um app para você mesmo. E voltando aqui pro quadro, falando um pouquinho do Canva, ele é ótimo para criar coisas mais simples. Então, ele não vai ter a robustez e toda aquela estrutura que o Lovable Base fora oferece para criar aplicações. Então, ele é voltado mais para site simples, então aquelas landing pages. Se você é psicóloga, por exemplo, fazer uma página divulgando o seu trabalho, o que você faz, mais informações, uma página de venda de algum produto, um pouco mais simples, sem conseguir integrar com sistemas mais complexos de venda. Ali como a gente tem no Lovable, por exemplo, o Shopify, para portfólios e apresentações de negócios. Então, às vezes você é fotógrafo, você quer fazer um portfólio para divulgar o seu trabalho de fotografia, também é uma ótima opção. Mas como eu falei, ele é mais focado para coisas mais simples. Então, a principal vantagem da criação de site com Canva, além de design, é que é muito fácil de usar. Já tem vários modelos prontos para você utilizar, mas além disso é muito fácil de você coordenar a IA para criar esses modelos, já que é uma forma mais simples de criar um site ou uma aplicação. E qual a principal limitação? É para isso, ele não cria coisas muito complexas. Então, ao contrário do Lovable, ele não consegue criar um aplicativo com login, por exemplo. Ele fica limitado ali a estar aberto para quem você publicar e divulgar aquele site. Então, ele é um pouco limitado para isso. Então aqui a gente tem a carinha do Canva AI. Basicamente você vai entrar no Canva, ele vai ter as opções padrões que vocês já conhecem, mas tem uma opção aqui chamada Canva AI. E aí ele vai abrir aqui essa telinha com o que vamos criar hoje, e aí você escolhe a opção de programação. Aqui vocês vão verem que tem alguns chats que eu já pensei em outros aplicativos de como eu poderia criar, então ele já tem alguns aqui. Mas como a gente está fazendo um app
financeiro lá no Lovable, a gente vai usar o mesmo projeto para as 3 aplicações e ver como cada uma reage, para vocês terem uma noção de como diferencia uma ferramenta da outra. Então, eu vou vir aqui no ChatGPT, vou copiar o mesmo prompt que eu fiz ali pro Lovable e vou colar aqui dentro do Canva. Aqui, como vocês podem ver, até a limitação do chat é um pouco maior. Então, a gente tem aqui até uma opção de adicionar designs, adicionar informações, mas ele não é tão eficiente quanto o do Lovable ali, por exemplo. Então, eu vou dar aqui um Enter e agora ele vai criar esse chat, fica aqui no seu histórico salvo e ele vai planejar como criar a nossa aplicação. E aqui, como a gente fala de simplificação no processo, o Canva ele não vai fazer aquelas perguntas que o Lovable fez pra gente, por exemplo, o que a gente quer que faça primeiro, quais as cores a gente quer. Ele vai criar aqui no modelo dele e a gente vai fazendo ajustes conforme vai vendo a aplicação, como ficou, se quiser mudar a cor, design, enfim. Agora vamos ver quais as funcionalidades que o Canva nos trouxe com o mesmo prompt. Então, aqui no Canva, ele me trouxe uma resposta aqui em inglês, mas ele criou uma primeira versão ali do que seria o nosso aplicativo de organização financeira. Então, aqui ele pede o nome da pessoa, eu vou falar Joana, nome da pessoa 2. Fernando, qual a renda? 1.000 e 1.000. Vamos colocar assim, ou vamos colocar diferente, na verdade. 1.000 e 2.000 a renda. E a divisão das contas é proporcional à renda, 50-50 ou personalizado. E se a gente conseguir personalizado, não sei o que acontece aí. Mas vamos ver. Vamos colocar proporcional à renda. Então, começar junto. Então, aqui, o Canva já nos trouxe um dashboard bem completinho aqui de renda total, quais são as despesas, quais são as despesas compartilhadas, quais as sobras, gasto por categoria, status do mês saudável por enquanto. Então, aqui a gente tem uma página de receitas e a possibilidade de adicionar receita. Então, exemplo, essa daqui é renda extra. E a gente vai colocar aqui o valor de 1.000. Aqui é renda extra, responsável que tem isso é a Joana. Vai salvar e já tá aqui como 1.000 e tem a opção até de excluir. Se a gente vem aqui no dashboard, atualiza a informação. Então, muito bom, tá funcionando muito bem. Despesas, quais os cartões, metas, qual o planejamento, então aqui do que é previsto e a divisão por pessoa, relatórios de gastos, tem até um assistente financeiro. Vamos ver qual é a nossa renda mensal. E ele traz um resumo rápido do que é a renda e se a gente tem gastos, enfim. Traz até uma sugestão do que a gente pode perguntar pra ele, muito bom. Configurações, aqui a gente consegue adicionar as pessoas que estão dentro do app. Bem interessante, mas é isso. Ele trouxe aqui de acordo com o que a gente pediu, dentro das limitações do Canva, mas ele trouxe um app bem completo. Então aí se faz sentido pro sistema que você quer criar, pra aplicação que você quer criar, que não seja tão complexo e não exija ali um login, ele funciona muito bem. Trouxe aqui as informações que a gente pediu e tá perfeitamente funcionando, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho do Base 44. E vindo aqui pro nosso quadro, basicamente o Base 44 segue uma linha ali bem parecida do Lovable. Ele cria aplicações mais complexas, tem banco de dados, muito mais informação, login ali com Google e tudo. Então ele serve tanto para criar sistemas para empresas, então às vezes de logística, armazenamento, você quer criar um CRM para poder concentrar as informações do seu cliente, você consegue criar pelo Base 44, assim como pelo Lovable também. A principal vantagem é que ele já vem com várias partes importantes ali que às vezes o Lovable também não tem, como o login, banco de dados e algumas integrações. Além disso, ele também tem uma função super legal, que é a função de super agentes, que funciona com integração com o WhatsApp. Falando da principal limitação aqui, ela é uma ferramenta um pouco mais custosa, então ela custa um pouco mais caro. Os limites de crédito são menores, as funções todas consomem um pouco de crédito, principalmente se você integrar com o WhatsApp. Então ela acaba sendo uma ferramenta um pouco mais cara, apesar de ser tão boa quanto a Lovable. Tô mostrando aqui um pouco da carinha do Base 44 para vocês. Mostra ali a carinha bem parecida com a do Lovable, né? Então você vem aqui, que você vai construir em seguida. Você pode aqui descrever, você pode escolher planejar ou não planejar, que é aquela mesma função que a gente viu no Lovable, que ele vai construir um plano de toda a aplicação. Você pode adicionar arquivos, URLs, até importar do Figma, que para quem não conhece é uma plataforma que você pode criar designs ali, protótipos do seu projeto. Aqui você pode escolher quais conectores você quer fazer. Então o Stripe, que é um método de pagamento que você pode fazer caso você crie sua loja online, por exemplo, com o seu Gmail para automatizar envios de e-mails, Google Calendário, Google Sheets e várias outras aplicações que a gente tem a possibilidade de conectar aqui. Então a gente vem aqui em adicionar e a gente consegue adicionar um conector dentro do nosso plano. Como no Lovable a gente não fez isso, nos outros também não, eu vou seguir aqui a mesma linha. Então a gente vem aqui, tem até a opção de modo GA, caso você tiver um plano business, mas aí aqui a gente vai seguir a mesma premissa. Então eu vou vir aqui no ChatGPT, copiar o mesmo prompt e colocar aqui no Base 44. Como a gente planejou ali no Lovable, eu vou seguir essa mesma linha para ele fazer perguntas de como criar essa aplicação pra gente.
E aqui no Base 44, então, agora, ele viu um pouquinho ali do que a gente pediu no prompt e ele trouxe perguntas. Então, vamos ver aqui. Como os casais vão acessar o app juntos? Como funciona a conexão? Então, aqui vão ser contas separadas, mas o convite para participar ali, né? O assistente de IA deve funcionar como um chat interativo ou apenas exibir alertas e insights? Acho que aqui seria legal se ele trouxesse ambos. Qual deve ser o visual do app? Então, aqui a gente pode falar moderno, minimalista, sofisticado, escuro ou aconchegante colorido. Vou ir para o moderno e minimalista. Pronto. Respondemos aqui a todas as perguntas do Base 44 e agora ele vai construir o app pra gente de acordo com a resposta dessas perguntas. Bom, aqui agora ele trouxe pra gente o plano, então, do que é o app, o que ele vai construir, o que ele tem que fazer. Então, vamos ver aqui, começar a construir. E aí ele muda pra essa tela, que é bem parecido com o que a gente viu ali no Lovable, que ele vai construir o nosso app. Bom, agora vamos ver os resultados do Base 44, né? Então, ele criou aqui nosso app, ele nos trouxe aqui o que foi implementado do plano que a gente fez ali com ele. Então, dashboard, receitas, despesas, cartões de crédito, metas, planejamento mensal, relatórios e todas as informações que a gente precisa, um assistente de IA, configurações e onboard. Então, vamos ver aqui, a carinha do app é essa, bem interessante, tá bem legal. Trouxe um dashboard com vários gráficos, ele já trouxe aqui alguns números de exemplo, né, pra gente conseguir ver. Então, a gente vem aqui em receitas, a gente consegue editar o salário da Ana, por exemplo, aqui tá 6 mil, quer aumentar, quem que é a Ana, qual que é a categoria, se é salário, se é freelance, se é renda extra, se é reembolso, qual a recorrência, e se a gente quer adicionar algum detalhe, a gente salva aqui. Pronto, salário da Ana tá aqui, salário do Bruno, freelancer da Ana também, conta como renda extra. Despesas, mesmas coisas. A gente tem até uma categoria aqui, pago, não pago, se é compartilhado ou não. Despesas, a gente pode colocar aqui qual que é a divisão e até qual que é a despesa. Cartões, a gente tem as informações aqui. Metas financeiras, como que tá o planejamento mensal do casal. Relatórios, então insights, a gente tem uma despesa em atraso, vocês têm 6 mil sobrando. Bem legal, o Base 44 conseguiu trazer pra gente um app bem completo com as coisas que a gente pediu, né? Então, tem até um assistente de IA aqui, quanto sobrou esse mês? A gente pode perguntar pra ele. Olá, Anne Bruno, que bom, um saldo, bem interessante. Configurações, então a gente consegue configurar quem são as pessoas que estão participando e até compartilhar um código para a pessoa participar do app também ali, bem legal. Essa é a carinha do que o Base 44 trouxe pra gente também, achei bem completo o app, não deu nenhum erro nas funcionalidades, então tá bem legal. Bom, agora que a gente tem todas as 3 ferramentas com as funcionalidades e o app que a gente pediu para criar, vamos analisar cada uma delas. Falando aqui então um pouquinho de cada uma delas, eu trouxe 2 colunas novas aqui pra gente avaliar, então, testes do app e pontos que influenciaram. Então, a gente viu aqui o do Lovable. Ele conseguiu criar ali uma página inicial do que seria o nosso app, tudo, trouxe opções de entrar, fazer o login, mas, infelizmente, ele está com alguns erros e não concluiu a aplicação que a gente pediu. Então, depois de fazer o login, ele não carrega painel, a gente não consegue adicionar receitas porque não tem como adicionar responsável ou categoria, por exemplo. Então, apesar dele ter cumprido ali em partes o que ele nos trouxe, ele não trouxe a aplicação completa. Por isso, a gente deu uma nota de 6. Por quê? Quando a gente vai procurar uma aplicação de IA para facilitar ali a criação da aplicação, do site, do que você quer usar, a gente quer que ele resolva ali tudo de uma vez e que não acabe os créditos e a gente não consiga resolver nada. Então, nessa questão, o Lovable foi mais ou menos ali, porque ele deu alguns erros nessa aplicação. Óbvio, pode ter sido um pouco mais complexo por ter pedido pela primeira vez pra ele, mas acho que ele deveria ter entregado ali pelo menos o mínimo pelo que a gente pediu. Uma nota 6, e o que acabou influenciando ali nesses pontos foi isso. Ele não criou o MVP, que é ali o mínimo que ele deveria ter criado com o que a gente pediu. E passando um pouquinho agora pro do Canva, eu acho que ele se saiu muito bem em relação à criação do app, apesar de ter uma visualização simples e funções bem simples, apesar de ter trazido um assistente aqui que traz a resposta sobre os itens que a gente pede. Eu acho que ele foi super bem, dado que é uma ferramenta gratuita, tem um pouco de limitação de crédito, mas o crédito dele relevante às outras ferramentas é muito maior. Então você consegue usar aí o Canva AI de forma gratuita, com limitação de crédito, mas tem um plano pago também que não é tão caro e que oferece uma funcionalidade ainda maior da IA. Então eu achei super completo, super legal. Apesar de não conseguir criar logins específicos e tudo, tem essa limitação, mas eu achei que com a proposta que a gente trouxe ali, que é um app financeiro de casal, funciona bem se for só para aquele casal, sabe? A minha nota pro Canva foi de 8.5. E aqui os pontos que principalmente influenciaram aqui, apesar de simples, todas as funções estão acontecendo. A gente consegue adicionar e tirar despesas, a gente consegue adicionar receita, excluir receita, a gente consegue adicionar despesas e tirar despesas, então ele funciona muito bem. Então, pra mim, a nota dele é 8.5.
É simples, mas funciona e isso é legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do Base 44. Então, o Base 44 para mim foi em disparada o melhor entre as 3 opções de ferramentas. Porque a gente trouxe um prompt para ele do que a gente queria, ele trouxe todas as funcionalidades funcionando muito bem, até com mais do que a gente pediu. Então, está com um design bonitinho e aceitável para uma aplicação. Você consegue adicionar novas receitas, tirar, editar. Ele fez muito mais do que a gente pediu. Então, para mim, o Base 44 aqui é disparado a melhor ferramenta para criar essa aplicação até agora, tá? Além de ter todas essas funcionalidades, eu achei bem legal que ele foi bem completo, não trouxe nenhum erro na aplicação e a aplicação tá funcionando super bem. Então, para mim, a nota do Base 44 foi 10 aqui nessa aplicação, porque ele trouxe todas as funcionalidades, um app bem completo e que funciona bem. Então, para quem vai usar o plano gratuito das 3 ferramentas, o Canva e o Base 44 são ali as melhores opções para vocês utilizarem para criarem aplicações, sites, apps simples e que podem melhorar a sua rotina e o seu negócio também. Então, são funcionalidades bem legais, ferramentas bem legais que trazem ali um diferencial, sabe? Bom, mas acho que é isso, pessoal. Me falem o que vocês acharam das ferramentas, o que vocês acham que vocês podem criar com ela. Comentem aqui embaixo. Super legal ouvir um pouquinho de vocês. E se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!